Ô, gente, tem um filme que eu sempre indicava para os meus clientes de terapia assistirem, que se chama Encanto. Não vá esperando uma obra-prima da animação, que é um filme bem mais ou menos. Acontece, é bonitinho, mas não é nada demais. Acontece que ele tem uma mensagem maravilhosa que eu acho fundamental que todo burnoutado veja. Eu ainda vou fazer uma aula inteira sobre isso, mas vamos falar só aqui rapidinho sobre propósito. Essa cultura dos coaches aí ensina pra gente que o nosso propósito tá sempre no nosso trabalho. E aí a gente fica procurando um emprego que vai mudar o mundo, que vai ajudar as pessoas, que a gente seja visto como um herói, que impacte o mundo, que deixe nossa marca na humanidade, que isso e que aquilo. E a gente mais tarde se vê no emprego que queria sem estar feliz, né? Ou a gente tem que arrumar um emprego para pagar as contas e aí não dá para sonhar muito alto, né? E arrumar o emprego no terceiro setor que você queria para ajudar as criancinhas e os bichinhos, salvar o planeta. E aí a gente fica achando que nunca vai ter um propósito, que nunca vai viver o nosso propósito. E a gente vai desanimando, né? Como se a gente tivesse sido mandado para uma guerra para fazer uma determinada coisa que só a gente poderia fazer e que dependeria totalmente da gente. Daí a gente chega lá e vê que não dá para fazer e volta. E a gente certamente numa situação como essa voltaria com culpa, né? Porque você foi lá para fazer uma coisa que ia resolver alguma coisa de uma guerra, não conseguiu e voltou sem fazer. Mas essa sensação atrelada a um emprego que a gente tenha, é assim que a gente se sente quando a gente entende que o propósito da nossa vida está no nosso trabalho. Que a gente pode ser útil e mudar o mundo em um trabalho específico. Aí a gente adoece, né? A gente burnouta, ou a gente tem que cuidar de necessidades básicas no emprego que aparecer pela frente, seja qual for, e a gente se culpa, que parece que a gente não está fazendo o que era para fazer. Acontece, meu amigo, minha amiga, que esse papo é uma balela. Faz parte da cultura da exaustão que diz pra gente que a nossa vida só terá valido a pena se a gente for útil pra todo mundo o tempo todo, mesmo que a gente precise se anular, enterrar nossos sonhos e acabar com a nossa saúde. A gente entra no mercado de trabalho achando que a gente vai ser a próxima Madre Teresa de Calcutá. A gente vai abrir mão de tudo pelo bem dos menos afortunados. E a cada chefe escroto, e a cada empresa tóxica, e a cada equipe ruim que a gente faz parte, o nosso ressentimento vai ficando maior, a nossa revolta vai ficando maior, o nosso desânimo vai ficando maior e a nossa culpa vai ficando maior porque a gente não é bom o suficiente para ser a Madre Teresa de Calcutá 2, a missão. Meu Deus, será que no leito de morte a gente vai se sentir um merda porque não vivemos nosso propósito? Não deixamos o mundo melhor? Será que estamos desperdiçando a nossa vida? Tanta gente acredita que não dá pra querer mais do que morrer de trabalhar nessa vida, né? Que se você aprende que o seu propósito tá no trabalho, mas você precisa ter um trabalho que pague as suas contas, não dá pra você ter um trabalho com propósito. Você só conseguiu um trabalho que tem o propósito de pagar suas contas. E aí você sente que você não tá fazendo o que você deveria estar fazendo, você se sente desencaixado do mundo, você não tá no lugar certo, você é todo errado. Muito bem, mas e se eu te falar aqui, meu amigo, minha amiga, que propósito e trabalho são coisas diferentes? Que o seu trabalho pode não ter nada a ver com o seu propósito? Esse filme Encanto mostra isso de uma maneira muito fácil de entender. Assiste que você vai ver. A menina, a protagonista lá do filme, como ela chama? Esmeralda, não? Enfim, a menina protagonista do filme, Mirabel. A menina Mirabel, que é a protagonista do filme, tem uma família mágica, ela faz parte de uma família mágica em que cada pessoa da família tem um talento específico para fazer coisas específicas. E todos são muito amados e admirados pela comunidade, já que cada um deles ajuda de uma forma muito impactante a todos os que vivem naquela região, são admirados pelos seus talentos, só que a Mirabel não tem nenhum talento específico. E aí ela fica meio num limbo ali, que ela não consegue ver qual é o propósito dela. O que ela poderia colaborar para impactar a vida das pessoas da mesma forma? Né? Então ela se sente menor, ela se sente menos importante, ela tá meio perdida, fazendo o melhor que ela pode, mas assim, sem estar convencida de que ela tem alguma coisa de especial nela, como todos os outros. Eu não vou dar spoiler, mas eu preciso falar uma coisa que a gente só conclui no final do filme. Então, se você não quiser saber o que é essa coisa, acho que não deixa de ser um spoiler. Se você não quiser saber de spoiler, pausa o vídeo aqui e assiste o filme, daí você volta e continua, tá? Então vamos lá. Acontece que a Mirabel acaba descobrindo que cada um
tem como propósito de vida ser quem é. Que o seu propósito de vida é ser quem você é, do jeitinho que você é. O meu propósito de vida é ser quem eu sou, do jeitinho que eu sou, com as qualidades que eu tenho, com os defeitos que eu tenho. Gente, cada um de nós veio para esse mundo com certas características para fazer o que a gente tem que fazer. E muitas dessas características podem parecer defeitos e fraquezas se a gente estiver no lugar errado. Eu não achava, sempre achei a vida inteira que falar muito, que me enfiar numa montanha de informações e fazer 458 perguntas por segundo era um defeito que eu tinha. Pois eu não passei a vida inteira convencida de que isso me fazia ser uma pessoa chata. E, ora, não é exatamente por isso que nós estamos aqui neste canal e no outro de aulas falando de burnout por uma perspectiva que ninguém fala? Meu propósito talvez seja esse. Por isso eu vim tagarela, escrivinhadora, boa comunicadora, com uma inteligência acima da média. Não sou modesta nesse ponto, porque reconheço que é uma verdade, e questionando tudo nesse mundo desde sempre. Gente, minha mãe pagava um dobrado comigo quando era criança, viu? Porque eu tenho perguntas sobre tudo, o tempo inteiro, o dia inteiro, todo dia, eu cruzo informações e aí eu preciso de gente para despejar as minhas conclusões. Talvez você escreva mal, talvez você não goste de falar em público, né? Ou você não consiga falar para uma câmera com desenvoltura, se sentindo à vontade. Mas com certeza você tem características que eu não tenho. Você consegue fazer coisas que eu não consigo fazer, né? Que permitam que você impacte o mundo de uma forma muito diferente da forma como eu impacto o mundo. E isso, gente, não tem a ver com o trabalho que a gente faz, tem a ver com quem a gente é, com a vida que a gente leva, com o que a gente faz. Tem gente que vai ter um propósito de resolver um problema relacionado com o progresso da humanidade? Tem. Por isso, essas pessoas vão ter acesso a recursos, vão ter certas características e vão terminar famosas trilhardárias. Tem gente que tem o propósito de ajudar uma única pessoa a fazer um trabalho maior. Uma mãe, por exemplo. Pega uma mãe que não tem um trabalho formal, tá? Que tomou a decisão de ficar em casa cuidando do filho que ela teve. Essa decisão faz com que ela seja menor do que o Bill Gates? Tem um trabalho que tem um trabalho com um propósito claro de ajudar na evolução da humanidade, Steve Jobs e etc. Essa dona de casa que escolheu ficar em casa cuidando do filho, ela é menor do que o Steve Jobs? É claro que não, gente. E vai ver, esse filho dela precisa dessa estrutura, sei lá, fazer um canal no YouTube e falar uma coisa que ajude 10 pessoas. E uma dessas 10 pessoas vai pegar isso que aprendeu com esse cara nesse canal, graças à mãe dele que deu uma estrutura para que ele aprendesse aquilo e falasse aquilo e fizesse aquilo, e vai transformar alguma coisa específica, entendeu? Que vai impactar as pessoas de uma forma grande. E ele não conseguiria impactar as pessoas de uma forma grande se ele não tivesse visto o que viu naquele canal do YouTube. Que foi feito porque aquele menino teve a estrutura que a mãe proporcionou na vida dele. Porque ela fez a escolha de não trabalhar e ficar cuidando dele. Sei lá, gente. Não tem trabalho menor ou maior. Não tem pessoas superiores ou inferiores a outras. Somos todos iguais e parte de uma imensa máquina, cada um fazendo o seu. O seu propósito é fazer o seu. Seu propósito é ser quem você veio para ser. O problema é quando a gente fica tentando ser outra pessoa, né? A gente fica tentando ser a pessoa que não vai ser criticada, a pessoa que vai corresponder a todas as expectativas, a pessoa que nunca vai decepcionar o pai e a mãe, a pessoa que precisa conseguir alguma coisa grande para ser admirada, para ser validada, para ser aplaudida e amada. Porque essa pessoa vai burnoutar como nós. Porque ela tem um vazio que vai ser preenchido com o propósito dela e não com a opinião dos outros. E se ela está trabalhando para obter a opinião boa dos outros, ela não está trabalhando para exercer o propósito dela. É por isso que eu sempre falo, a gente burnouta tentando ser quem a gente não é. E a gente só sai do burnout quando a gente está pronto para ser quem a gente é de verdade. Ou seja, quando a gente deixa de dedicar nosso esforço, energia e tempo
em corresponder às expectativas dos outros e passa a não ligar para o que os outros pensam e fazer o que a gente tem que fazer, o que faz bem pra gente, o que a gente quer. Então, para de tentar ter a aprovação dos outros. Para de tentar arrumar um propósito no seu trabalho. Talvez você tenha vindo fazer uma coisa que você nem imagina ainda. Talvez o seu trabalho só sirva como uma fonte de grana para permitir que você viva o seu propósito e impacte o mundo no seu tempo livre, num hobby que você faz, num trabalho voluntário, na educação de outras pessoas, ou mesmo apenas pelo exemplo de ser quem você é, pelo exemplo que você é a quem está à sua volta. Gente, a gente impacta a vida das pessoas de uma maneira que a gente não faz a menor ideia. Quantas vezes no começo, quando eu comecei a falar nas redes sociais, que eu falava assim, ai, mas será que eu falo isso? Daqui, quem que vai ligar pra isso? E aí eu via que tinha coisas que eu falava, assim, que eu nem percebia que eu falava, que eu não tinha programado, que mudava a forma de alguém que estava me seguindo de lidar com uma coisa como o burnout na vida dela. Isso pode mudar a vida, uma pessoa pode virar uma chavinha que faz com que ela consiga fazer as coisas de outra forma para sempre. E a gente às vezes não tem noção disso, porque nem todo mundo que é impactado por nós vem no inbox contar. Geralmente quem vem no inbox é um representando 100. Então assim, você não tem as características e as condições que você tem à toa. Mas você só vai entender isso quando você parar de se comparar com os outros. Eu trabalhei com uma moça que ela dedicava 80% do dia de trabalho para fiscalizar o que os outros estavam fazendo. Ah, eu não sei quem está fazendo tal coisa, ele deveria estar fazendo tal coisa. Olha, aquele cara falou não sei o que, não sei o que. E eu lembro que daí, num determinado momento, eu passei a ser a chefe dele. Eu falava, faz o seu. Porque o tempo que você está fiscalizando o que as outras pessoas estão fazendo, você não está fazendo o seu. E mesmo que eles façam um trabalho ruim, o seu vai ser pior, porque eles estão dedicados a fazer o melhor que eles podem, é isso. Mas e você que não está se dedicando? Dito e feito. Quando eu saí da agência, passei a não ser mais chefe dela, passou um poucos meses e ela foi demitida. Justamente por isso, porque ela não fazia o dela. Ela ficava fiscalizando o que os outros estavam fazendo, com medo de, na comparação, ela sair perdendo. Então ela ficava apontando o erro dos outros para ver se todo mundo ficava focado em como os outros são ruins e não percebiam que ela não estava conseguindo fazer. E eu vou falar uma coisa para vocês, ela é extremamente competente, muito talentosa, mas ela em nenhum momento da vida dela acreditou nisso. Então ela passava pelos empregos sempre esperando ser demitida daqui meia hora. Porque ela falava, não, as pessoas vão ver que eu sou... Falava pra ela, né? Vão ver que eu sou ruim e vão me demitir. Então ela ficava fiscalizando os outros. E ela acabou sendo demitida mesmo. Não porque ela fosse ruim, mas porque ela não fazia o trabalho dela da maneira como ela poderia fazer. Ela não fazia o trabalho dela com todo o potencial, força e talento que ela tinha nela, que era o que esperavam dela. E aí, no final das contas, ela acabou sendo demitida, mas infelizmente ela entendeu que foi demitida pelas coisas que ela acreditava, que ela foi demitida porque ninguém acha ela boa, que ela foi demitida porque os caras ruins puxaram o tapete dela, os caras não estavam nem aí pra ela, foi ela que fez tudo sozinha, ascensão e queda. Então assim, para de se comparar com os outros, foca no teu, faz o que você tem que fazer, não importa o que as pessoas vão pensar, você nunca vai conseguir agradar todo mundo. Se você fizer uma coisa que você odeia, você vai ser julgado, se você fizer uma coisa que você ama, você vai ser julgado, então faz o que você ama. Né? Assiste esse filme Encanto. Se você já viu, vê de novo, com esse olhar que eu trouxe aqui de propósito de vida. Até o próximo.